conhecimento que nós estamos amealhando e continuaremos até chegar à perfeição. Então, o momento nosso é de gratidão a Deus, gratidão à nossa irmã que vem de Barbacena, trazer novamente uma palavra edificante, amiga. É uma irmã que já faz parte da família Nosso Lar. A gente agradece de coração, sempre esteja aí conosco, trazendo suas palavras. Todo mundo gosta de ouvi-la, todo mundo gosta. Você some, cadê a Sueli? Então não suma não. Venha de 8 em 8 dias, no mínimo. Ah não, tem que deixar mais um, né? Vamos dar para cá. 15. O povo gosta. É uma palavra que sempre a gente leva, sempre algo edificante, positivo, dentro dos nossos corações, da mente, e com certeza não vai ser nada disso vai valer se no outro dia a gente deixar isso transformar em ação, em palavra e em pensamento. Numa prece, juntos, vamos nós pedir a Deus pela abertura dessa humilde reunião dessa noite, que Ele possa nos abençoar, a nossa companheira em suas palavras, seus amigos espiritual, para que possamos sair fortificados em tudo aquilo que viemos buscar dentro da prática do bem, do amor e da caridade. Jesus é o meu pão de luz, o mais sublime alimento, e é nele que encontro o sustento que me faz tão leve a cruz. Jesus é o meu pão celeste, sol gentil da caridade, que suavemente invade o meu coração fiel. Jesus é meu pão da vida, celestial substância, que transforma toda ânsia numa paz enternecida. Jesus, o divino maná, que a minha alma acalenta. Quem de Jesus se alimenta, só por Jesus viverá. O mundo, às vezes, seduz, com faiscante esfarelo, mas para meu grande anelo, só existe um pão, que é Jesus. Espero um dia assim, gritar do último aclive, já não sou mais eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Jesus, inspirador divino, inspire nossa irmã Sueli Benquete, que vem de Barbacena trazer palavras para nós dos seus estudos, do seu trabalho, da sua experiência, dentro do conceito espírita, iluminando sempre ela, e que possamos nós ligar nossas anteninhas, para não perder nada que a irmã traz para nós. Então, Senhor, abençoe esse nosso encontro, essa humilde reunião dessa noite, que é palestras e o passe, que assim seja. E, irmã Sueli, fique à vontade, pode falar a reveria, que estamos em feriado. Boa noite a todos. Obrigado. Graças a Deus, mais uma vez, né? Que a gente possa aproveitar a noite, tocar os corações, que a mensagem de hoje escolhida possa fazer valer a vinda de vocês até aqui, que vocês possam levar para casa mais esse ensinamento. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos aprender tudo sobre a lei divina ou natural, lei de Deus. E lá no Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, ela foi dividida em 10 partes, formando as leis morais. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Só um minutinho. Na questão 621, Kardec pergunta para os espíritos onde está escrita a lei de Deus.
E os espíritos respondem que é na consciência de cada um de nós. Mas aí a pergunta que não quer calar: se ela está escrita na nossa consciência, por que a gente insiste em desviar da lei? Por que muitas vezes a gente envereda por caminhos tortuosos e acaba sofrendo? Era para a gente não esquecer, não é mesmo? Mas na questão 620, os espíritos vão dizer que para que essa lei esteja incutida em nós, para que a gente possa tê-la realmente na nossa consciência, é preciso que a gente tenha maturidade moral. É preciso que a gente trabalhe o nosso moral. E quanto mais evoluído a gente for, mais essa lei vai ficar impregnada em nós. E aí nós não vamos nos desviar do caminho. Já na questão 622, os espíritos vão dizer que Deus, sabendo das nossas imperfeições, sabendo que a gente desvia do caminho, Ele vai trazer para nós mensageiros, missionários, de tempos em tempos, para que a gente possa ter essa lei em nós. Porque quando a gente pergunta para os espíritos por que a gente esquece dessa lei, eles dizem que é por causa da nossa imprevidência, por causa da nossa invigilância, por causa dos nossos desmandos, que muitas vezes a gente desvia da lei. E eles ainda afirmam, é por causa dos vossos maus instintos. Então Deus, sabendo que a gente tem maus instintos, imprevidência, invigilância, Ele manda missionários de tempos em tempos. Desde que mundo é mundo, a gente sabe que houve missionários. Lá na pré-história teve no tempo de Sócrates, depois no tempo de Jesus, antes de Jesus os profetas, todos com uma mensagem a mais para nós. Sempre teve e sempre haverá. Os santos da Igreja Católica, que deixaram muitas mensagens, nomes grandiosos da doutrina espírita, que se nós formos começar a citar aqui, a gente encerra a palestra e vai ficar só citando nomes de mensageiros, de missionários que vieram trazer os ensinamentos da lei para nós. Mas Kardec, na questão 625, ele pergunta para os espíritos, mas desses missionários todos que vêm para nos trazer uma mensagem, qual é o tipo mais perfeito? Que veio e que nos serve de guia e modelo? E aí todos nós já conhecemos a resposta, que é Jesus. Está lá na questão 625. É o tipo mais perfeito que veio. Veio para, através das suas mensagens, através de parábolas, através de ensinamentos simples e fáceis, e principalmente através de exemplo, que foi o que Ele mais deixou para nós, nos ensinar a lei, nos mostrar o caminho reto, nos mostrar que é muito fácil cumprir a lei. Jesus é o exemplo dos exemplos, o missionário dos missionários. Quem segue Jesus não se perde. Quem segue o exemplo de Jesus tem a lei consigo, porque ele é prova viva de que a lei dá para ser cumprida, mesmo que lá no final você seja crucificado. Mas dá para cumprir. Se for crucificado, mas cumpriu a lei, com certeza ressuscitará, né? No caso, vai ter a glória de Deus. E no caso, a gente vai saber que vai ter uma, como é que eu vou dizer, uma profundidade tão grande de espírito que talvez nem reencarne. Vai ser feliz no plano espiritual. Então é preciso que a gente cumpra essa lei, é preciso que a gente busque essa maturidade para que a gente não tenha mais sofrimentos. E caso venha o sofrimento, a gente consegue enfrentá-lo de peito aberto, de cabeça erguida, porque nós estamos
preparados para isso. Na questão 629, Kardec diz assim: mas o que é moral? Já que a lei de Deus foi dividida em 10 partes e colocado como leis morais, Kardec quis saber para os espíritos o que quer dizer moral. E os espíritos vão dizer que moral é a regra de bem proceder. Então, pronto. Se é regra de bem proceder, se eu procedo bem, eu estou cumprindo a lei. Isso é simples, nem é matemática. É fácil de resolver. Se moral é regra de bem proceder, basta eu proceder bem onde quer que eu esteja, que eu vou estar cumprindo a lei. E na questão 648, vai estar lá a lei todinha na sua divisão. E aí é lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. Espera aí, mas se você falou que eram 10, você citou 9, está faltando uma? Está faltando uma, a mais importante. Os espíritos vão dizer que essa lei, última, a 10ª lei, ela resume todas as outras 9. E ela é um mix. Chique essa palavra, né? Está na moda falar mix, né? Ela é uma mistura. Ela é um 3 em 1. Ela é a lei de justiça, amor e caridade. Quem cumpre essa lei, automaticamente cumpre todas as outras. Porque quem cumpre lei de justiça, amor e caridade, não adultera, não rouba, não mata, ama o próximo como a si mesmo. E por que ela é um mix? Porque não tem como separar. Se eu fizer um suco, laranja, água de coco e couve, bati. Terminei de bater, eu falar, mas eu não quero de couve. Tem jeito de tirar a couve? Não tem. Se eu faço um bolo de cenoura, começo a bater. Aí pus a cenoura, pus o ovo e pus o açúcar. Depois que eu bati, eu falar, eu não queria de cenoura. Eu tenho como tirar a cenoura? Não tem. Assim é a lei de justiça, amor e caridade. Ela é um mix. Por ser um mix, não tem como separar a justiça do amor e da caridade. Ah, mas eu sou justo. Beleza. Você faz caridade? Você ama? Ah, eu amo. Mas você é justo? Faz caridade? Eu sou caridoso. Mas você ama? É justo? Então, para cumprir a lei na sua essência, é preciso ter essas 3 virtudes em si. Quem tem essas 3 virtudes, cumpre naturalmente essa lei. E é por isso que os espíritos falam que a 10ª lei é a mais importante, porque ela resume todas as outras. Mas isso é só uma introdução. Nós não viemos aqui falar de todas as leis de Deus. Até porque a gente não daria conta. Mas nós escolhemos uma. Nós escolhemos dessas 10 leis, a lei do trabalho. E por que nós escolhemos a lei do trabalho? Aí já é uma questão pessoal. Nós escolhemos a lei do trabalho por 2 motivos. Primeiro, porque tem muita gente achando que eu estou velha e que eu preciso aposentar. E isso está me incomodando lá no meu trabalho. Você não vai aposentar, não? Está doido? Até hoje trabalhando? Então eu estou incomodando. E essa incomodação me fez querer estudar a lei do trabalho para eu ver se eu estou errada. Porque, como eu sou concursada da FEMIG, de FEMIG eu só tenho 12 anos. Então, lá, para eles, eu não aposento ainda. Só que para os colegas eu já estou velha demais. Então, está na hora de eu cascar fora. E eu ainda não me sinto nessa vontade. Esse foi um dos motivos de eu escolher
a lei do trabalho para falar para a gente na noite de hoje. O segundo motivo é que nos incomoda tanto ver pessoas que têm tanta má vontade no trabalho, que trabalha com tanta má vontade, tem tanta má vontade, que faz o trabalho como se fosse um peso tão grande, que eu pensei, eu preciso estudar a lei do trabalho para me ver o que acontece com esse tipo de pessoas. Por que as pessoas acham o trabalho um peso tão grande? Se é ele que nos sustenta materialmente, se é ele que nos dá o pão de cada dia, e se quando eu estou desempregado eu reclamo tanto pelo meu desemprego. E aí a gente começa na questão 674, quando os espíritos vão dizer para nós que o trabalho é uma necessidade para o homem. Uma necessidade material, mas também uma necessidade intelectual, uma necessidade moral. Porque o homem, e aí nós estamos generalizando, é homem e mulher, ele precisa do trabalho para se manter com salário, para comer, para beber, para vestir, para comprar o que precisa. Mas ele também usa do trabalho para se melhorar como pessoa, porque o trabalho traz aprendizado. A pessoa que não trabalha, que não faz nada, ela vive na ignorância. Porque através do trabalho a gente aprende coisas novas. E tudo que a gente aprende, a gente ensina também. Então o trabalho nos enriquece moralmente e materialmente. E Emmanuel, então, antes de eu falar de Emmanuel, na questão 675, Allan Kardec pergunta assim, podemos entender por trabalho, então, só a ocupação material? E aí os espíritos falam, não. Assim como o corpo trabalha, o espírito também trabalha. Toda ocupação útil é trabalho. E aí o que a gente conclui? Que todo movimento que a gente faz em prol de nós, em prol do próximo, em prol de Deus, é trabalho. Estudar é trabalhar. Ter uma atividade com os vizinhos, uma coisa boa, uma conversa útil, é trabalho. Assistir um bom filme, se ele vai nos trazer um ensinamento, uma boa mensagem, é trabalho. Ouvir uma boa música, onde vai relaxar o espírito, onde vai fazer com que a gente equilibre os nossos chakras, é trabalho. Agora, nesse momento, nós estamos trabalhando, porque nós estamos todos envolvidos numa ocupação útil. Então a gente começa a perceber que trabalho não é só aquela força braçal, não. Que tem muita coisa que envolve a nossa vida que a gente não sabia que é trabalho e que é trabalho. E Emmanuel vai classificar o trabalho como quantitativo e qualitativo. Quantitativo traz o faz-me rir, né? É o que traz para nós o salário, que faz com que a gente promova a nossa vida material. E o qualitativo é o que eu faço do meu trabalho, como eu conduzo o meu trabalho. E aí eu vou colocar qualidade nele ou não, vai depender de mim. O qualitativo pode ser também um trabalho quantitativo, mas a qualidade dele depende de mim, única e exclusivamente. Emmanuel diz que quem vive apenas do trabalho quantitativo, que quem preocupa apenas com o salário no final do mês, arrasta 29 dias para chegar no 30º, conseguir o salário, e não faz bem feito, não vive, passa pela vida. Pessoas que visam apenas o salário, elas não vivem, elas passam simplesmente pela vida.
não vivem de forma saudável. Porque viver de forma saudável, meus irmãos, é acordar todos os dias pronto para o trabalho, seja ele qual for. Seja em casa, seja na rua, seja assistindo um bom filme, seja ouvindo uma boa música, seja batendo um papo. É preciso que a gente... Já estou sentindo calor. É preciso que a gente valorize esse trabalho e aí nós vamos estar saudável. E saudável com boa saúde mental. Porque a pessoa que se dedica ao trabalho com satisfação, com dedicação, duvido que ela tem problema para dormir. Trabalhou tanto que vai dormir, nem que seja de cansada, mas vai dormir. Ela não vai ter problemas. Os problemas vão acontecer porque faz parte do mundo de provas e expiações que a gente tenha problemas até para a gente aprender. Mas quando a gente cumpre essa lei do trabalho na sua essência, muitos problemas a gente consegue desviar da nossa vida através desse trabalho. E é uma forma, gente, de ter gratidão a Deus. Porque a gratidão a Deus, muitos de nós acham que é falar assim, obrigado, Senhor, por mais um dia. Mas Deus, Ele não está nem aí para as palavras. Ele quer atitude. Porque você levanta e fala obrigada por mais um dia e faz um dia todo errado. Que gratidão que foi essa? Aí chega no final do dia, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Mas você parou para pensar se você fez tudo certo? Você fez por onde ser grato a Deus? Porque palavras são palavras. E Ele gosta de atitudes. E essas atitudes é que vão fazer a nossa vida ir melhorando cada vez mais. Outra coisa importante para que a gente possa ter a vida saudável e seguir nesse rumo é o pensamento positivo. É estar em sintonia com o bem. Porque quando a gente está em sintonia com o bem, o que acontece? A gente atrai para nós boas vibrações. Atraindo para nós boas vibrações, a gente vai conseguindo seguir a lei. Porque a gente não deixa que pensamentos vazios, pensamentos mesquinhos, invadam a nossa vida. E aí a gente só tem inspirações boas. Os espíritos vão dizer para nós, que muitas pessoas, ao desencarnar, sofrem demais quando chegam lá no plano espiritual e descobrem que perdeu tempo demais na vida. Não cumpriu a lei como devia, não trabalhou como devia. A surpresa desagradável é muito grande. E eles dizem isso porque eles visaram demais a quantidade e esqueceram da qualidade. Ah, trabalhou muito. Tá, mas trabalhou e pensou apenas em quê? Em si mesmo? Em juntar tesouros na terra? Porque pessoas egoístas são assim. Elas trabalham muito, elas querem altos cargos, elas querem que os filhos sejam os maiores e os pioneiros de tudo, mas não se preocupam com aquele que precisa, não se preocupam com uma boa causa, não preocupem em ajudar ninguém. São egoístas, gente. Visam apenas a quantidade, aquilo que Emmanuel disse, e esquecem da qualidade. E quando a gente fala de caridade com esse tipo de pessoa, fala assim, quando eu aposentar, quando eu me casar, agora eu não tenho tempo, quando meus filhos crescerem. E vai protelando, e não faz nada por ninguém. E quanto mais ganha, mais quer, quanto mais ganha, mais quer. Será que isso é vida de qualidade? Emmanuel diz que logo, logo, as lágrimas chegam. E aí a pessoa vai chorar no leito de dor. Que as alegrias dessas pessoas mesquinhas, porque isso é mesquinharia, são momentâneas. E aí,
pode acontecer o quê quando a pessoa fica protelando? Quando eu aposentar, quando eu casar, quando meus filhos crescer, quando eu comprar um carro, quando eu comprar uma casa. E vai protelando tanto, mas e se a morte chegar? Porque ninguém sabe que dia que vai morrer. Nem queremos saber, né? Deixa pra lá. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Podemos desencarnar aqui e agora. Eu não, por favor, Senhor. Podemos desencarnar de uma hora para outra, não é mesmo? E aí? Como será que nós vamos chegar do lado de lá? Com a consciência tranquila? Cumprimos a lei de Deus? Cumprimos a lei do trabalho? E se for só um AVC? E a gente ficar no leito, só pensando? Os espíritos falam que o remorso é grande. Se a gente não fez direito, aí já não vai falar mais, não vai mexer, mas vai ficar pensando. Pensando. Já pensou? Eu não quero nem pensar. Deus me livre, parte. Não é mesmo? Mas, aí a gente lembra de uma música, né? Que vai mostrar isso para nós. Dos Titãs, quando ele diz: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que devia fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Às vezes a gente nunca olha para o sol. A gente nunca percebe a beleza de um pôr do sol. A gente não percebe a beleza do nascer do sol, porque a gente fica com uma vida muito afoita e esquece das coisas boas da vida. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos e até morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e as tristezas que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas e se o acaso não proteger? E eu continuar distraído? Como é que vai ser a nossa vida? Então, são músicas que é para a gente pensar. E quem ouve uma música dessa, sente a letra, observa, está trabalhando. Porque está produzindo algo de bom em si. Por isso que a gente fala que é uma ocupação útil ouvir uma boa música, mas uma música que traz uma mensagem boa, que traz alguma coisa que vai fazer com que eu me anime para a vida. Então, essa música faz a gente pensar nisso. Outra coisa que a gente precisa pensar é no desemprego. Porque fala-se em trabalho, mas a gente sabe que o desemprego, ele assombra muitas famílias. O desemprego perturba muita gente. E aí qual é a questão? Social, questão da corrupção, questão econômica, política, que faz muitas vezes com que altos impostos, roubalheira não permite que as pessoas consigam trabalho. Mas existe também o desemprego por conta da nossa imprevidência. Porque eu não gosto de cumprir horário. Eu não gosto de cumprir ordens. Eu não gosto de ficar preso o dia inteiro num lugar fechado. Eu só gosto da turma da fofoquinha. Eu chego lá no meu trabalho, eu fico no canto, só na fofoca e não produzo. Vai vir o desemprego, não vai? Não cumpro horário, não cumpro hora. E fico só na conversa piada, o desemprego vai vir também. Então, existe o desemprego pelas questões sociais, mas existe o desemprego pela nossa falta de vigilância, pela nossa escolha errada, por não cumprirmos a lei. Então, olha a importância de se cumprir a lei. Porque se eu cumpro a lei, eu sei que eu tenho um horário a cumprir, que eu tenho ordens a cumprir, que eu não posso ficar envolvida em conversinhas, porque senão meu patrão não vai gostar, minha patroa não vai gostar, e aí eu vou mantendo meu emprego. Agora, se eu gosto de tudo isso que nós acabamos de falar, eu fico desempregado. E muitas vezes eu acuso o governo,
eu acuso a economia, mas como eu era lá antes de ser demitida. Então, gente, a doutrina espírita fala muito de escolhas, de plantação e colheita, porque é fato. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Se a causa não está aqui, se eu não causei agora, eu causei no passado. Então é melhor que eu faça tudo certo agora para eu não causar lá na frente. É muito simples assim. Se eu faço tudo certo, eu posso até estar sofrendo hoje, mas amanhã eu não vou sofrer mais. E é nisso que a doutrina espírita, ela é rica. E é isso que ela é bela. Porque ela explica isso para a gente com uma naturalidade. Só não acerta quem não quer. Só não acerta quem não quer, porque é muito simples. Emmanuel também classifica o trabalho de 3 partes. Ele diz que existe o trabalho-obrigação, o trabalho-ação e o trabalho-serviço. O trabalho-obrigação é esse que eu faço porque eu sou obrigada, porque eu preciso do salário para sobreviver. O trabalho-ação é esse trabalho que eu faço, mas eu faço com amor, eu faço com dedicação. Eu ajo de maneira que esse salário que vai vir, ele vai se multiplicar na minha vida, porque eu fiz o meu trabalho, eu ajudei o ambiente a crescer, eu ajudei o progresso, eu transformo o ambiente para melhor, porque eu faço um trabalho digno e eu faço um trabalho feliz. E o trabalho-serviço é o trabalho onde eu procuro identificar a necessidade do outro e vou tentar resolver na medida do que eu posso. Porque a gente não consegue resolver o problema de todo mundo. Mas se a gente faz um trabalho de equipe, se a gente junta com uma pessoa ou outra, descobre a necessidade e vai ajudando na medida do possível, nós somos o quê? Servidores do Cristo. Por isso é chamado de trabalho-serviço. O servidor do Cristo é aquele que faz o trabalho voluntário. Então, Emmanuel classifica desse 3 jeitos. No capítulo 5 do Evangelho de João, certa vez Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Por que Jesus disse essa frase? Porque ele tinha curado um paralítico em dia de sábado. E ele foi recriminado por alguns hipócritas que ali estavam, por alguns fariseus que eram contra, por causa da lei que tinha, judaica, que não podia trabalhar dia de sábado. E aí quando Jesus, ele não olhou para o calendário, ele não olhou para nada, ele viu que tinha alguém necessitado, o que ele fez? Ajudou. E aí ele foi censurado. Quando ele foi censurado, disseram para ele, Jesus disse para ele: olha, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. O que Jesus quis dizer com essa frase? Que não existe hora, meus irmãos, não existe lugar, não existe tempo para estender a mão. Se o pedido chegou, tenta ajudar. Se você não consegue ajudar com matéria, ajude com um olhar, ajude com uma palavra, ajude dando uma atenção. Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é dia do seu descanso. Bateu na tua porta, atenda. É isso que Jesus quer dizer para nós. E quando a gente faz isso, quando a gente estende a mão na medida do possível, quando a gente acolhe na medida do que a gente pode, porque a gente não tem que fazer nada que a gente não dá conta. É tudo o que a gente dá conta. Mas quando a gente atende o que a gente dá conta, a gente entende aquela outra frase de Jesus: nem só de pão vive o homem. Que aí a gente fica tão feliz em ajudar, a gente fica tão gratificado de ajudar, que a gente é mais ajudado do que aquele que pediu ajuda. Já experimentaram isso? A gente ajuda alguém, a gente sai numa satisfação, não sai? Porque nós é que somos ajudados. A gente fica mais feliz ajudando. Porque os nossos tesouros, eles não são da terra. Embora a gente preocupe muito com isso. Embora somos espíritos imortais, 99% das nossas preocupações são materiais.
A gente fica preocupado com a água que a gente vai pagar, com a luz que a gente vai pagar, se o dinheiro vai dar. Agora, com essa caristia toda que está no supermercado, você entra lá, sai até com medo. Aliás, você tem medo de entrar, né? A gente compra um pouquinho de coisa, está caríssimo. Mas o que nós vamos fazer? A gente precisa continuar vivendo, não precisa? Então é ir estabelecendo prioridades. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, mas eu não posso. Isso eu não quero, mas eu necessito. E a gente vai estabelecendo as necessidades e tomando cuidado para não fazer grandes dívidas. Porque as grandes dívidas atrapalham nosso descansar, atrapalham a nossa cabeça. Então a gente precisa ter parcimônia em tudo. E com isso a gente vai cumprindo a lei. Essa preocupação 99% material, tem pessoas que não querem outra preocupação. Esquece que existem tesouros no céu. E ficam muito preocupadas com grandes cargos, com grandes salários, quanto mais ganha, mais quer. E a pessoa pensa que é feliz, gente, mas é uma felicidade passageira. Tem a parábola do homem rico, eu acho que é no Evangelho de Lucas, que vai nos mostrar isso. E ela começa, é Lucas mesmo, no capítulo 13. E ela vai contar isso pra gente. Jesus estava caminhando diante da multidão e um rapaz gritou assim: Mestre, mande que o meu irmão reparta a herança comigo. Era alguém brigando por causa de herança. E Jesus, ele repreendeu essa pessoa porque ele falou: o que faz essa pessoa pensar que eu estou encarregado de resolver problema de herança? E aí ele fala para esse homem assim: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, todo tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste nas suas riquezas. Tem muito mais do que isso. E aí ele conta a parábola do homem rico, que muitos aqui devem conhecer, que é a parábola do homem que fez uma plantação muito grande e ele teve sucesso. Colheu muitos grãos, colheu muita coisa. O suficiente para ele nunca mais trabalhar. E ele ficou feliz da vida, só que ele não tinha onde guardar toda essa colheita. E ele pensou: eu vou derrubar os celeiros pequenos, vou construir um bem grande, vou colocar toda a minha colheita lá e vou sorrir para a vida. Acabou, nunca mais eu vou trabalhar. Como diz outro, eu vou para a galera, né? Nunca mais eu vou trabalhar. É como a gente pensa se ganhar na loteria, né? A gente só pensa assim: quando tem um grande prêmio no final do ano, você vê nas entrevistas, você vê as pessoas conversando, falam: se eu ganhar, eu nunca mais trabalho, não. Eu só vou viajar. Em nenhum momento a gente pensa em ajudar quem precisa. Pode até pensar, mas esquece rapidinho. E aquele homem que teve aquela grande colheita, teve o mesmo pensamento, que só ia descansar e usufruir. E Deus falou: insensato, hoje mesmo a morte vai te arrebater e os seus bens vão ficar para quem? E é isso, meus irmãos. A gente fica preocupado demais em juntar tesouros, a gente fica preocupado demais com ter, embora a gente está tendo pouco, né? Mas muitas vezes a gente esquece do ser. E aí as brigas por herança estão acontecendo. Às vezes o coitado do pai que faleceu ou da mãe deixou só uma casinha lá e a brigaiada é tanta que o coitado nem descansa. De ver os filhos se degladiando e brigando por tão pouco. Será que vale mesmo a pena? E o pior dessa briga não é nem, eu acho que não é nem a matéria em si. Sabe? É o poder de querer um ter mais do que o outro, e aí entra a mágoa, entra o ódio, entra a maledicência, e as pessoas se destroem por tão pouco. Elas acabam sofrendo cada vez mais.
E elas vão só sofrendo e não conseguem ser felizes. A questão 926, Allan Kardec vai dizer, através dos espíritos, que a gente corre atrás de tanta coisa que a gente cria para nós aflições artificiais. Sofrimentos que nem era para a gente ter, a gente arruma, porque nós somos expert nisso, de arrumar problema, de arrumar sofrimento. Se a gente seguir a lei, se a gente procurar fazer a coisa como ela deve ser, na simplicidade de que os espíritos nos ensinam, nós não vamos ter tantas aflições assim, não. Porque os egoístas, gente, são os insatisfeitos. Os egoístas são os preguiçosos, que vivem do trabalho alheio. Os egoístas são aqueles que nunca estão satisfeitos com o que tem, que quanto mais tem, mais quer. Esses são os egoístas, são os reclamões. E eles são também os infelizes. Porque eles pensam que são felizes, mas não são. Emmanuel, quando convidou Chico para trabalhar, ele disse para Chico assim, você só precisa de 3 coisas. Chico ficou com medo, ele falou, não, é muita coisa. E o que é? A gente sabe, né? Todo mundo sabe. O que Emmanuel pediu para Chico? Que ele tivesse disciplina, disciplina e disciplina. E a gente sabe disso e a gente não tem disciplina. Armou chuva, não vou na casa espírita. Chegou a visita, não vou na casa espírita. Vai passar um filme legal, não vou na casa espírita. Tem festa, não vou na casa espírita. Isso é ter disciplina? E a gente precisa falar também do trabalho na casa espírita. Qual que é o nosso trabalho na casa espírita? Qual que é a minha parcela de contribuição nessa casa que me acolhe? Eu ajudo de alguma forma? Eu já procurei saber como que pagam a luz lá? Como que pagam água? Como que surgem os descartáveis? Será que é Deus que manda? Será que alguém compra isso? A casa faz algum trabalho de pechincha ou um evento para ter como manter essas despesas e eu ajudo nos trabalhos dessa casa? Meus irmãos, não é cobrança. É só para a gente pensar. Qual que é a minha parcela de contribuição? Ah, mas eu não tenho nada para dar. Mas você pode dar seu tempo. Venha mais, participe mais. Porque na maioria das vezes a gente fala assim, ah, mas é sempre aquela panelinha lá que está lá na frente. É sempre eles que fazem. Mas a gente taxa de panelinha, mas a gente se inteirou. A gente chegou lá e tentou fazer parte de alguma forma. Porque muitas vezes a gente não se envolve. E por não se envolver, a gente acha que está tudo bem. E de repente estão precisando da gente. Que seja para lavar um banheiro, que seja para colocar um lixo lá fora. E a gente às vezes não ajuda, porque não é nem por preguiça, mas é por falta de procurar entender e se inteirar. Fazer parte dos estudos é trabalho, sabe? A casa às vezes abre aqui, vem 1, 2, não vem mais ninguém. Poxa, vamos vir, vamos trabalhar junto, porque esse trabalho vai fazer a gente evoluir. E a gente evoluindo, quem lucra? A gente mesmo. Vindo para cá, eu estava ouvindo um podcast do Jorge Elahad, e ele diz, a doutrina espírita não é causa e efeito, a doutrina espírita não é reencarnação. Isso está todo mundo careca de saber. Doutrina espírita é evolução moral. Se eu me melhorar como pessoa, se eu fizer o melhor estudando e participando, eu estou cumprindo a doutrina espírita. E estou cumprindo a lei, que é muito simples assim. E aí nós vamos entender que tudo é muito simples e a gente pode até repousar. A questão 682 vai falar disso. Os espíritos vão dizer para nós que o trabalho é muito importante, mas o repouso é tão importante quanto o trabalho. E André Luiz
ele vai dizer que o repouso é como um respirador da alma. Porque através do repouso a gente recarrega as energias e a gente se revigora para um dia seguinte. Porque tem pessoas que não conseguem repousar, chega do trabalho e faz uma coisa, faz outra, depois liga uma televisão. É preciso ter um tempo para repousar. E eles dizem assim, sem cair nas amarras da preguiça e nem nas amarras da ambição. Você tem que saber o equilíbrio das duas coisas. É muito importante. Sem querer muito glamour na profissão, porque nós vamos recordar André Luiz, que foi médico, um bom médico no Rio de Janeiro. A gente tem essa história no livro Nosso Lar. Foi um médico que trabalhou, fez tudo o que ele pôde, teve os seus deslizes, mas também cumpriu o seu trabalho como médico. Chegou no plano espiritual, depois de 8 anos de sofrimento, quando ele foi resgatado, ele achou que ia clinicar, que ia chegar na colônia Nosso Lar e ia ser um doutor. Não, deram para ele um balde e uma vassoura. Por quê? Isso é vergonha? Claro que não. A mãe dele ainda disse para ele, se aprende também com o balde e com a vassoura. O balde e a vassoura também traz dignidade. É preciso que a gente reconheça todas as profissões. Porque muitas vezes a gente está no local de trabalho, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece muito com a gente, você passa, os bambambãs passam, você é invisível, ninguém te enxerga. E olha que eu sou grande, hein? E ninguém enxerga a gente. Ninguém percebe que a gente está passando. Não sabem, sabe, que somos equipe de trabalho. As pessoas se acham acima do bem e do mal. É onde Emmanuel fala. Logo, logo vem a lágrima e vai chorar no leito de dor. Então a gente precisa ter humildade. A gente pode ter altos cargos. A gente pode ser grande empresário, pode ser grande advogado, grande médico, grande doutor, sim, mas não podemos perder a nossa essência. Não podemos deixar de olhar para o nosso colega que cuida até da nossa sala, que cuida do ambiente que a gente trabalha. Bom dia, boa tarde. Isso quebra a língua da gente? Tchau, fica com Deus. São coisas simples, meus irmãos, que a gente deve fazer e que vai fazendo com que a gente está cumprindo a lei. Coisas simples e que muitas vezes a gente deixa a desejar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Orgulho e egoísmo, como diz os Espíritos, que são as chagas, que é o que mais faz as nossas feridas crescerem. Então nós temos que ter muito cuidado. E aí agora a gente vai falar do trabalho no plano espiritual. A gente fala assim, morreu, descansou. É ruim, hein? Todo mundo fala, né? Morreu, descansou. E aí eu peço licença para recordar a minha mãe, que Deus a tenha num bom lugar. Ela, muito católica, ela sentava do meu lado e falava assim, ô Sueli, esse negócio de espiritismo, o que eles falam? Como é que é do lado de lá? Depois que a gente morre, vocês trabalham? Tem que trabalhar? Aí eu dizia para ela, tem, mãe, diz que o espírito não para. Ah, então não quero morrer, não. Ela já estava bem já doentinha, pouco andava, tinha 85 anos. Ah, então não quero que Deus me leve, não, porque eu estou muito cansada. Aí eu falava para mãe, mas lá a senhora vai revigorar. Ah, mas eu não quero morrer, não. Aqui vocês fazem serviço para mim. Lá eu vou ter que fazer. E aí, sempre que eu falo de trabalho, eu lembro dela, que ela falava assim, espero que ela esteja trabalhando e esteja feliz, né? Porque é esse o nosso começo do lado de lá, é trabalhando e sendo feliz. Então é isso, gente. Quando a gente fala morreu, descansou, eu penso que a gente fala, descansou do sofrimento, descansou da doença, da cama, descansou das coisas que estavam afligindo ali naquele momento. Mas, ao chegar do lado de lá, depois que a gente recobrar as nossas energias, se nós não tivermos
surpresas desagradáveis, como disseram os espíritos, a gente vai descansar um pouco sim, e depois vai querer trabalhar, porque faz parte da nossa essência, e o trabalho vai ser muito bom sim, graças a Deus. Quem não vai descansar? Quem vive contra a lei, quem vive procurando caminhos tortuosos, quem não cumpre a lei, quem provoca corrupção, quem provoca maldade, quem não estende a mão para o outro. Esses não conseguem descansar, porque vão chegar lá, vão ter sofrimento, porque estão plantando sofrimento para si. Então é preciso preocupar com tudo isso, que tudo isso faz parte da gente. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer esse mundo acontecer na nossa casa. Se a gente quer um mundo melhor, fazer o mundo acontecer onde quer que a gente esteja. Porque senão o mundo não melhora. Qual o filho que a gente quer deixar para o futuro? É preciso que a gente eduque bem nossas crianças, para que a gente tenha bons políticos lá na frente. A esperança do mundo são as nossas crianças. E se a gente fizer o melhor agora, o planeta vai equilibrar, a economia vai equilibrar, a desigualdade vai acabar e nós vamos ser todos felizes, porque nós vamos ser felizes onde a gente estiver. E nós fizemos parte dessa felicidade, porque Deus é amor, gente. E a única coisa que Ele espera de nós é amor. Só que, da mesma forma da gratidão, não é com palavras. Ah, mas eu amo Deus. Amor com palavras não é amor. Você ama sua esposa? Fala que ama, mas você ajuda ela nas tarefas da casa? Você leva ela para passear de vez em quando? Você respeita que ela gosta de assistir novela? Você ama seu marido? Ajuda ele nas despesas da casa? Mesmo que você não trabalhe, você participa da economia da casa? Busca economizar para que o salário dele aumente cada vez mais? Respeita o futebol que ele gosta? Assiste com ele um futebol? Você ama seu filho, sua filha, mas deixa ele no celular o dia inteiro para não te perturbar? Ou ensina ele que ele precisa de muitas outras coisas além de ficar navegando na internet? Você ama seu filho? Participa das tarefas da escola com ele? Quando tem reunião de pais, você vai? Participa? Leva ele para brincar na praça? Participa da vida do seu filho? Quando ele chega da escola, você ensina que ele tem que deixar a mochila, almoçar, descansar e depois lavar a louça? Você ensina para ele que ele deve te respeitar? Ou você deixa ele crescer malcriado, respondão, e depois nem você dá conta dele? Você ama seus pais? Ajuda a sua mãe a fazer os alimentos, a fazer a comida? Ajuda ela a cuidar da casa? Vai passar o fim de semana na casa dos seus pais? Leva alguma ajuda para ele ou só vai lá filar a boy? E quando passa o domingo com seus pais, você ajuda a sua mãe? Passa o dia com ela ou acaba de comer, vai embora e eles ficam lá os dois sozinhos? Esse é o amor que a gente precisa ter. Esse é o amor que a gente precisa direcionar. É o amor ação, é o amor atitude, é o amor que vai nos enriquecendo cada vez mais. E aí, minha filha, o mundo melhora mesmo naturalmente. É ruim de ter briga, é só alegria, né? Porque a gente vai fazendo a nossa parte e mostrando para os outros, porque quando a gente vai fazendo a nossa parte, a gente dá o exemplo. E aí lá na questão 683, é a pergunta que eu precisava de resposta. Que Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual é o limite do trabalho? E aí eu respirei aliviada, porque disseram os espíritos que é o limite das nossas forças. Então não preciso aposentar correndo, não.
eu posso esperar mais um pouquinho. É o limite das nossas forças. O trabalho, ele nos enriquece, nos engrandece. E se a gente tem saúde, se a gente tem força, vamos trabalhar. Se não for um trabalho remunerado, porque já deu tempo de aposentar, faça um trabalho voluntário, trabalhe de alguma forma. Você vai ver o quão você vai ser reconhecido por isso através do seu próprio bem-estar. Porque a aposentadoria, muita gente se arrasta querendo ela. Mas ela vai acontecer mais dias, menos dias. Você não precisa desesperar. Embora eu não esteja desesperado, tem alguém desesperado por mim. Todo plantão tem uma que pergunta, que dia que você vai aposentar? Eu estou incomodando, mas não tem problema não. Uma hora eu aposento, né, Cida? Mas é isso aí, gente. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. E aí é só abraçar. O trabalho chega sempre. Faça o seu da melhor forma possível, seja ele o remunerado, o de quantidade, seja o de qualidade, onde você transforma o ambiente, onde você ajuda o progresso, onde você estende a mão para o outro, onde você ouve uma boa música, onde você assiste um bom filme. Tudo isso é trabalho. E aí você vai ver o quão você vai ser feliz. E aí, ao desencarnar, não vai ter surpresas desagradáveis. Vai chegar lá lindo e feliz, vai chegar pronto para continuar trabalhando e com a certeza de que cumpriu o que você veio fazer aqui, que é evoluir. Cumprir o que você veio fazer aqui, que é trabalhar. Cumprir o que você veio fazer aqui, amar ao próximo como a ti mesmo e fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. E com certeza, além da sua felicidade, Jesus também estará feliz contigo. Muito obrigada pela oportunidade. Espero de coração ter trago uma boa mensagem. Que a paz esteja com todos.